Bom dia, irmãos. Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Nós ontem tivemos uma noite muito especial. As mulheres, né? Claro, eu estive aqui servindo, para deixar claro, tá? Vim aqui para servir e tudo mais. Claro que também teve o lanche no final, que sempre é muito bom, mas nós estivemos aqui servindo, outros rapazes também, isso é muito bom, muito legal. E claro que também gostaríamos de parabenizar todas as mulheres que estão aí presentes pelo dia de ontem, né? Dia 8 de março, que é o Dia das Mulheres. Nós agradecemos vocês por estarem em nossa vida, por estarem na igreja, que são tão importantes e foram tão importantes e continuarão sendo importantes para a história da nossa igreja e da vida mesmo, né? Como família, todos nós juntos. O que seríamos de nós sem as nossas mulheres, sem as meninas, sem as moças aqui dessa igreja e ao longo da história também? Eu sei que as meninas estão ficando muito felizes e os homens estão. É verdade. É isso mesmo, eu concordo. E eu sei que você concorda, viu, irmão? Então, valorize essa esposa, valorize essa mulher que está do seu lado e aos que são solteiros também. Já vai orando, pedindo ao Senhor para preparar o caminho, o coração de vocês. Amém? Amém. Então, tanto de gente respondeu aí, então está tudo certo. E nós vamos dar continuidade um pouco a esse tema, né, sobre as mulheres, mas mais especificamente nós vamos falar sobre as mulheres da Bíblia, que eu acho que muita gente aqui já leu, já ouviu falar sobre algumas mulheres da Bíblia. E eu gostaria de chamar a sua atenção porque, obviamente, que a gente não dá para expor todas as mulheres que a Bíblia fala, né, todos os personagens que apareceram ali, mas nós temos algumas que eu gostaria de trazer aqui com os irmãos para esse momento de palavra. Eu gostaria que você ficasse bem atento para aquilo que nós vamos falar, para aquilo que nós vamos compartilhar. Quando nós lemos em Gênesis, o Senhor falando que criou o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Quando a gente vê esse texto no relato de Gênesis, tem algo que é muito importante, que é indispensável para nós como cristãos, entender que todo aquele que é criado por Deus, homem e mulher, são feitos à imagem de Deus. Você tem noção disso, que você é feito à imagem de Deus? É importante que você tenha essa percepção. É importante você ter a percepção que, ao longo de toda a história da Bíblia, e inclusive no ministério de Jesus, mulheres e homens se dedicaram para servir ao Senhor, para amar ao Senhor, e para fazer com que a palavra do Senhor chegasse até nós. Então, ou seja, essa pessoa que está do seu lado, essa pessoa que você ama, que você tem próximo, cada membro, cada discípulo nessa igreja, cada um de nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E não há diferença, não há distinção, não há como a gente tirar isso da Bíblia. Está escrito, é decreto e ponto final. E quando nós observamos toda essa narrativa bíblica, nós temos ali Adão e Eva no jardim, depois nós temos as consequências do pecado, né? Que parte ali quase toda de Gênesis vai relatar sobre isso. A parte inicial de Gênesis vai relatar sobre isso. Depois o chamado e a promessa de Abraão, né? E o início ali do que é a história de Israel. Então, nós temos aí algumas pessoas, por exemplo, que estão participando do PED, que vão reouvir algumas coisas aqui, não tem problema de novo, tá? Vai escutar algumas coisas de novo, mas faz parte. E a gente tem aquele povo, Abraão, que é chamado, e a promessa que é feita sobre ele, e da sua descendência, e de que daquela família, daquelas pessoas especificamente falando, nós teríamos uma nação, nós teríamos umas pessoas, muitas pessoas, um número grande de pessoas. E quando a promessa do Senhor começa a se cumprir na vida, não de Abraão, mas dos seus descendentes, nós temos ali um personagem chamado José, que traz toda a sua família do Egito, traz toda a sua família de Israel para o Egito, e eles ficam ali na terra do Egito. São mais ou menos ali por volta de 70 pessoas, né? Ali, familiares, servos, enfim, que vão para aquela terra. E quando a gente já pula ali para Êxodo, quando o Senhor está livrando o povo de Israel do Egito, nós já temos milhares de pessoas. Milhares de pessoas saindo dali. E aquele povo começa a peregrinação no deserto até chegarem mesmo na terra prometida e tomar aquela terra por promessa. Porém, Israel, só para a gente poder entender assim de cabeça,
Israel ele vai ser uma nação sempre muito pequena comparada às outras nações que estão em volta dela. Então, a gente tem Israel ali saindo do Egito, Egito é a maior potência que tinha no mundo, né, naquela época. E eles saem daquele lugar e vão para outro lugar e ficam rodeados de outras pessoas, de outras nações. E nessa história desse povo, na história de Israel ali que a gente tem no Antigo Testamento, eles são fortemente influenciados por 3 questões. Primeira, a questão política. Por que questão política, Tiago? Porque eles são o único povo, um dos únicos povos naquela região, que vão acreditar em somente, que vão ter como rei, como governante, Deus. O que já difere de muitas nações que estão ali em volta deles. E a segunda questão que eles sofrem também grande influência é a questão religiosa, é a questão teológica. Por quê? Porque eles também são uma das únicas nações, se não a única nação, que acreditam em um só Deus. O restante das nações que circulam ali em Israel são nações que acreditam em mais de um Deus, né? Tem um panteão aí de deuses aí a favor deles. E a terceira questão é uma questão geográfica. Não sei se você já viu, mas Israel fica localizado num lugar circulado de outras nações. E outras nações que até por vezes são mais numerosas do que Israel. Então, ou seja, é um povo pequeno num lugar específico, sofrendo todas essas questões, todas essas influências das outras nações. E isso vai interferir especificamente, irmãos, na forma como aquele povo, como Israel, começa a enxergar as coisas ao seu redor. A exemplo disso, nós temos ali Samuel, né, no episódio onde o povo começa a pedir um rei, mas o Senhor não ordenou isso. O Senhor não pediu isso. Pediram isso por quê? Porque a gente vê as outras nações ali tendo também, então a gente quer ter igual. É importante para nós. Era assim que eles achavam isso. Então, isso vai se repetir em outros cenários, como eu falei, político, geográfico e teológico. E isso afeta principalmente a forma com que aquelas pessoas começam a olhar uns aos outros. Por quê? Eu começo a enxergar o próximo como um potencial destrutivo para a minha vida. Quando Israel já está ali na Terra Prometida e ainda não havia rei sobre Israel, a palavra lá em Juízes, né, vai ter um versículo em Juízes que fala assim, olha, não havia rei, não havia governante em Israel e eles faziam tudo o que queriam. Vocês já pensaram em tribos distribuídas, 12, né, mais especificamente, e não tem ninguém para governar, não tem ninguém para fazer nada, e todo mundo fazendo o que quer? Imagina a bagunça que ficaria aquilo. Imagina como cada um olharia para o próximo. Qual era o olhar que uma pessoa teria para aquela que é próxima dela, ou seu vizinho, ou seu amigo, ou seu parente, enfim, qualquer coisa assim do tipo. E já não era favorável por conta da cultura que existia já naquele tempo. E contemporâneo ao tempo ali dos juízes, nós temos um livro muito legal, que é o livro de Ruth. Quem já leu aqui o livro de Ruth? Que é muito legal. Nós falamos um pouco sobre Ruth ontem, né? A Jéssica, juntamente com a Cris, vieram aqui para falar um pouco sobre o livro de Ruth. Mas, naquele tempo em específico, nós temos todas essas questões impactando Israel. No tempo de Juízes, a nação está dividida. Um começa a olhar para o outro como inimigo. Um começa a olhar para o outro como uma pessoa menor do que ele. Nós temos ali grande opressão dos inimigos de Israel vindo sobre eles. Grande opressão. E nós temos também a questão religiosa. Eles já não estão mais tão firmes assim em Deus. Eles já estão assim, já não tem mais lei, já não tem mais nada. O negócio está indo do jeito que dá. E no meio desse cenário, só para a gente entender o que nós estamos chegando aqui, no meio desse cenário, nós temos na história de Ruth uma mulher que se casa com o filho de Noemi. E no meio dessa história, o filho de Noemi morre, ou seja, seu esposo, né, esposo da Ruth, morre. E ela perde não só o marido, mas tudo aquilo que foi construído até ali, e vivendo numa sociedade dessa que eu estou falando com você. Não tem valorização do próximo. E mais, né, Ruth ainda era moabita, nem pertencia ao povo de Israel até aquele momento. Então, ou seja, não tem valorização para ela. Naquele momento, num piscar de olhos, a vida dela se desfez toda. Quebrou toda. Nós temos uma mulher sem recursos, nós temos uma mulher sem dignidade, nós temos uma mulher totalmente desolada pelo que estava acontecendo na vida dela. E saindo dali, nós temos um dos episódios muito bonitos da Bíblia, que conhecemos, onde Noemi fala com ela, olha,
eu já não tenho mais filho, você já não tem mais marido, é melhor que você fuja, é melhor que você vá embora mesmo, não fique aqui. E aquela mulher sofrendo uma forte influência da sua sogra, nós temos uma declaração que ela fala, né, de fidelidade, de confissão, em Ruth, capítulo 1, verso 16, que ela diz o seguinte, olha, Ruth, porém, respondeu à sua sogra, né, Noemi, não insista comigo que eu te deixe, e não mais te acompanhe. Aonde fores, eu irei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Isso é uma declaração de uma mulher, a sua sogra, falando o seguinte, olha, não tenho opção. Eu vou te seguir. Eu vou te acompanhar. Aonde você for, eu estarei lá. O seu povo se tornará o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Quão forte influência era Noemi para Ruth? E aí eu não estou falando influência de poder de decisão, de influenciar em decisão, mas eu estou falando realmente em cultura, realmente em vida com Deus, de fazer aquela mulher olhar e falar, olha, essa é a minha única opção. Se de fato você serve esse Deus aqui que você está falando, essa é a minha última opção. Eu preciso disso. E o interessante na história é que, no momento em que elas saem daquele lugar e vão para a terra, né, da família de Noemi, elas se encontram com um homem chamado Boaz. Claro que tem mais histórias aí, né, que faz parte da família de Noemi. Elas se encontram com Boaz, e o Boaz recebe Ruth como sua esposa. Recebe ela como sua esposa, restaura tudo aquilo que ela tinha perdido, e, inclusive, eles têm um filho. E da linhagem dos filhos de Noemi, nós temos grandes reis. De Ruth, desculpa, nós temos grandes reis. Nós temos o próprio Davi, nós temos o próprio Salomão, e o maior dos reis, o próprio Jesus Cristo. O Rei dos reis e o Senhor dos senhores vem da descendência de uma mulher como essa. E quando a gente para perceber, essa história, ela não se trata de um homem acolhendo uma mulher de uma outra nação e tornando ela participante do seu povo, da sua linhagem, da sua família. Essa história se trata de mim e de você. Quando Deus nos recebe, nos dá a possibilidade de nos tornarmos filhos, membros da sua família. E não somente isso, restaura em nós ao ponto de sermos completos em tudo o que precisamos. E até mesmo nas coisas que nós não sabemos. Quando eu falo restauração, irmão, não estou falando que Deus vai te dar um casamento, Deus vai te dar filhos. Não é somente isso não, mas quando eu falo restauração, eu estou falando uma restauração que acontece no meio emocional, no meio espiritual e até mesmo no meio social. Você vai olhar para aquela mulher, ela estava totalmente desolada. Você não tem mais povo. Você é viúva. As suas opções são pouquíssimas. São pouquíssimas para aquele tempo. E não se engane, eu e você também somos assim. O Senhor vira para nós e restaura em nós não somente áreas específicas, mas nos restaura emocionalmente. Pode colocar também mentalmente, fisicamente, espiritualmente e socialmente. Eu realmente não sei qual o motivo principal ou pelo que você veio essa manhã. E eu também não sei se você já provou de alguma intervenção do Senhor na sua vida. Mas o fato é que, diariamente, constantemente, o Senhor tem restaurações para a nossa vida. Nos tirar de um lugar de morte, nos colocar num lugar de vida, nos tirar de um lugar de dor e nos colocar em um lugar de alegria, nos tirar em um lugar de angústia e nos colocar em um lugar de alívio e, principalmente, nos colocar em um lugar onde nós podemos nos relacionar com Ele. Hoje, você pode receber um toque do Senhor, uma intervenção divina na sua vida. Você muito bem pode conhecer e provar desse Deus. Você muito bem pode, assim como Ruth, decidir servir a Deus. E no momento que a gente decide por servir a Deus e deixar que nos tornemos casa do Senhor, Ele nos recebe como filhos. Ele nos recebe como filhos. Nós nos tornamos amados por Ele. E o interessante é
que quando a gente segue essa história dessa mulher, a linhagem dessa mulher, nós chegamos basicamente 1.100 anos depois, naquele que seria o cumprimento da promessa feita à própria Eva, de que a sua semente pisará a cabeça da serpente. Basicamente, 1.100 anos depois, nós chegamos até Jesus. Porém, o cenário no tempo de Jesus era um cenário totalmente diferente do que a gente citou aqui agora. Por quê, Tiago? Porque naquele tempo, nós temos ali o domínio do Império Romano sobre a vida daquelas pessoas e várias questões voltadas às leis e mais leis impostas sobre cada pessoa que está ali, dificultando cada vez mais o estilo de vida daquelas pessoas. Para uma mulher naquele tempo, principalmente, para outras pessoas na sociedade, nós temos um cenário onde, por exemplo, não se podia ter vida pública. A mulher não podia ter vida pública naquele tempo. Não se podia ter um trabalho fora de casa. Deveria sempre passar despercebida aonde ela passava. Não podia ter contato com outros homens, nem com outras mulheres, sejam elas casadas ou solteiras. Não podia andar sozinha. Praticamente a posição das pessoas do mesmo nível eram ou escravos ou nações inimigas. Só esse público estava abaixo do público feminino naquela época. E eu não estou querendo fazer juízo de valor aqui para você não, viu, irmão? Falar, a coisa era assim, era assado, ó, que coisa terrível. Mas só para você entender como que as pessoas naquela época se relacionavam, ou que as pessoas naquela época se viam nesse cenário. E a gente tem Jesus chegando diante disso. Nós temos Jesus se apresentando naquele tempo, num cenário como esse. Imagine para você qual é o choque de, obviamente, Jesus saber de tudo que estava acontecendo, porque Ele também é Deus, mas Ele fisicamente presente naquele tempo e vendo tudo que estava acontecendo. E vamos um pouco mais além? Qual era o sentimento das pessoas ao saber que Jesus estava no meio delas? Quando nós olhamos a história, nós olhamos ali, né, os 4 primeiros evangelhos, né, os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Nós temos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E Lucas, especificamente, que, semelhantemente a Ruth, não era um judeu, ele era um médico e historiador. Nós temos Lucas como um dos que escreveram o evangelho e que teve mais precisão ou mais detalhes a respeito da história ou do tempo que Jesus estava ali. Isso não quer dizer que ele tem mais capítulos, que é o livro mais grande, mas em requinte de detalhes, em coisas específicas que Lucas escreve e os outros não escrevem. E aí nós temos esse Lucas, que vai ser também o evangelista que mais vai escrever a respeito de mulheres no ministério de Jesus. Lucas, por exemplo, vai falar sobre algumas mulheres, vai falar mais sobre algumas mulheres, no caso, né? Como, por exemplo, a própria Maria, mãe de Jesus, Marta e Maria, amigas de Jesus, Isabel, como mãe de João Batista, ele que vai dar detalhes como, por exemplo, no sepulcro de Jesus, as mulheres que chegam lá, e principalmente os cuidados mesmo que Jesus entrega a João sobre a vida da sua própria mãe, Maria. Cuida dela. Ela está vendo o filho dela morrer, você tem que cuidar dela. Como meu discípulo, cuide dela. Então, são detalhes que Lucas, por exemplo, vai trazer, que os outros evangelhos vão ter uma visão diferente. E isso não diminui nem nada, mas eu gostaria de concentrar especificamente sobre esse tempo, para falarmos sobre Lucas. E quando a gente olha para tudo isso, nós vemos que tanto o Império Romano quanto essas questões impunham coisas muito pesadas sobre as pessoas naquela época. Coisas que não faziam com que as pessoas conseguissem ver um pingo de dignidade, ou um pingo de amor, ou um pingo de bondade de Deus. Nós tínhamos pessoas firmes, tínhamos pessoas que, claro, acreditavam no Senhor, estavam firmes ali em crença com Deus. Mas algumas pessoas já perderam até a esperança. Algumas pessoas já deixaram totalmente de lado a sua fé no Senhor. Cadê Deus? E, obviamente, que a nossa geração não está tão distante disso. No que diz respeito a, se olharmos muito o que o mundo impõe sobre nós,
o que o inimigo impõe sobre nós, nós não conseguimos ver Deus. Nós só temos olhos para a tristeza, para a angústia, para a depressão, para a falta de amor próprio, para a falta de propósito. Se não temos olhos para Deus, todas essas coisas abundam em nossa vida. Numa balança do nosso coração, Deus fica abaixo dessas coisas. E eu não posso sair sem deixar de falar isso sobre sua vida. Se alguma dessas coisas estão governando a sua vida, estão ditando as regras da sua vida, você precisa se analisar para saber quem controla a sua vida. Se são as coisas do mundo, se é o próprio Jesus, ou se é o inimigo, ou se é você mesmo. É uma análise que nós precisamos de fazer, uma análise que você constantemente precisa de fazer. E quando a gente olha para Lucas, logo ali no capítulo 8, se você quiser abrir, pode abrir, Lucas a partir do capítulo 8, a partir do verso 1, nós temos Lucas dizendo algumas coisas muito interessantes. Lucas 8, 1 diz o seguinte, olha: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. E olha o que Lucas fala, olha. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças. São elas Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, esposa ou mulher de um administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. E essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. E olha que interessante, irmão, que Lucas ele dá esse detalhe que havia ali Jesus pregando em povoados naquela época, em várias cidades naquela época, cidadezinhas naquela época, né? E estavam com ele os 12, essas mulheres e muitas outras. Essas muitas outras a gente não faz ideia de quantas sejam, né? Mas a gente já está falando aí num número próximo de 17, quase 20 pessoas aí nesse ciclo de Jesus, viajando com ele e pregando. E você observa bem que o texto ele vai falar algo muito curioso, que todas essas mulheres que andavam com Jesus, ou essas que foram citadas, melhor dizendo, elas foram mulheres que receberam uma intervenção divina na vida delas. Ou elas foram curadas, ou elas foram libertas. E como resposta àquilo que Jesus tinha feito na vida delas, aquelas mulheres seguem a Jesus. Ponto. Primeira observação que a gente pode fazer é essa. E o que isso nos ensina, Tiago? O que isso é aplicável na minha vida? Que é impossível uma pessoa receber um toque de Jesus verdadeiro, de verdade, e não segui-lo. Não há passividade, não há neutralidade. Em resposta àquilo que Jesus fez nas nossas vidas, o que nos resta é segui-lo. O que nos resta é servir a Ele, é amar a Ele. A exemplo dessas mulheres. E se você entendeu muito bem, no final ali do verso 3, né, ou a parte B do verso 3, Lucas ele coloca um detalhe muito interessante, a Bíblia não vai omitir isso, que ele fala o seguinte, olha, essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. A sustentar quem? Só Jesus? Jesus, os 12, essas outras mulheres e muitas outras. Você já parou para pensar que a Bíblia não omite o fato de que quem sustentou, quem patrocinou o ministério de Jesus foram essas mulheres. Foram elas que investiram. Tiago, quer dizer que os homens não trabalhavam? Claro, irmão, os homens trabalhavam. Mas a Bíblia deixa clara que essas mulheres que patrocinavam, que sustentavam o ministério de Jesus. Tiago, você está querendo afirmar então que Deus não sustentava o ministério de Jesus? Não, não é isso não, tá, irmão? O fato é que Deus, sim, sustentou o ministério de Jesus, mas Jesus sempre teve um ministério focado em sustentar e ajudar outras pessoas. E como resposta, é claro, Deus sustentava e ajudava Jesus nas suas despesas, nas coisas que ele tinha. E essas mulheres eram canais de Deus para poder fazer isso, para poder auxiliar nele nisso. E ainda dentro desse texto, a palavra fala que Jesus ele ia pregando em povoados naquela época, né, naquele tempo, naquelas pessoas. A gente tem ali a região da Galileia. E Jesus ia pregando de cidade em cidade, de povoado a povoado, né? E o que isso quer dizer? Quando você olha naquele tempo, existia, no mínimo aí, 200 cidades.
200 povoados que viviam ali, e Jesus ia pregando e saindo. Foi em cada um? A Bíblia não fala sobre isso, mas Jesus ia pregando, ia saindo pregando e falando a palavra de Deus em cada um desses lugares aí. E essas mulheres estavam acompanhando Jesus. Quilômetros e quilômetros. Elas acompanhavam Jesus. E óbvio que a gente não tem a organização, a estrutura que a gente tem hoje, gente. Não existia Airbnb naquela época para alugar um lugar para todo mundo dormir, não. Não tinha um cantinão para a galera ir, um restaurante, não existe isso não. Então, todo aquele sustento, tudo aquilo que aquelas mulheres investiam, era feito para poder entender realmente, olha, como que vai ser a logística da gente sair daqui, onde que nós vamos dormir, o que nós vamos comer, que lugares que nós vamos ir. Isso que é maravilhoso, porque no ministério de Jesus não tem pessoas ricas de Jerusalém sustentando ele, ou de religiosos da sinagoga sustentando ele. São essas mulheres, são essas discípulas de Jesus. São essas mulheres que estavam próximas dele. Depois de toda a pregação que Jesus faz, passando nessas aldeias, nesses lugares, Jesus comunica, anuncia para os seus discípulos, e obviamente também para essas mulheres, que Jesus deveria descer, próximo ao tempo de Páscoa, para Jerusalém, que lá ele seria entregue. Que lá ele passaria pelas mãos, ele seria entregue às mãos dos fariseus, daqueles homens, dos sacerdotes que estavam ali. E que ele sofreria muitas coisas. E não somente isso, ele morreria. E depois do terceiro dia ele ia ressuscitar. Jesus anunciou isso para todas essas pessoas. E qual foi a resposta daquelas mulheres a isso que Jesus está falando? Ah, vamos embora, né? Já que ele está falando isso tudo, quer dizer que daqui não tem nada para melhorar, não. O negócio vai ficar feio lá mesmo. Não. Vamos com Jesus. Vamos segui-lo. Sabendo de tudo o que ia acontecer, essas mulheres decidem, ainda assim, a seguir a Jesus, a acompanhar Jesus. E elas seguindo a Jesus, nós vemos Jesus realizando outras coisas ali, em Jerusalém, até que Jesus ele é pego, ele é levado para poder ser crucificado. Ele se apresenta ali, e nós vemos no capítulo 23 de Lucas, a partir do verso 49, que diz o seguinte, olha, todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que haviam seguido Jesus desde da Galileia, ficaram de longe observando essas coisas que estavam acontecendo. Então, ou seja, Jesus ele chega lá, acontece tudo que vocês sabem ou acompanham mais ou menos da história. Jesus é preso, ele é levado ao Sinédrio, depois ele vai ser apresentado a Pilatos, depois ele vai ao Gólgota para poder ser crucificado. Ele é crucificado e ele é morto. E a pergunta fica, quantos dos apóstolos estavam lá? Um apóstolo. João. Era o único que estava ali. João e quem mais? O que o texto fala. Entre todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que tinham seguido, desde a Galileia, permaneceram a contemplar todas essas coisas. Essas pessoas que tinham próximas, inclusive essas mulheres, estavam acompanhando tudo o que estava acontecendo. De longe, mas estava acompanhando tudo o que estava acontecendo. E óbvio que aqui também se cumpre uma palavra que foi dita, né, de que ferireis o pastor e suas ovelhas fugirão. Os apóstolos realmente fugiram, se espalharam, mas aquelas mulheres continuaram lá. Elas estavam ao lado de Jesus. E em Mateus, inclusive, também vai falar sobre algo do tipo. Mateus 27:55 diz o seguinte, olha, muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. E entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, ou seja, naquele momento, quando Jesus é morto, aquelas mulheres estavam lá. Aquelas mulheres estavam acompanhando Jesus esse tempo todo. Elas não saíram de perto dele. Elas foram as discípulas que ficaram, que observaram tudo o que estava acontecendo. E em Lucas, no verso 23:55, quando Jesus já tinha sido morto, a palavra diz o seguinte, que aquelas mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, seguiram José. José estava com o corpo de Jesus e viram o sepulcro. E como o corpo de Jesus foi colocado nele. Então aquelas mulheres viram Jesus, todo esse processo de Jesus até ser crucificado, morto. E quando Jesus estava sendo levado ao sepulcro, elas viram como Jesus foi levado para o sepulcro. E aí ele não está falando só sobre levar o corpo de Jesus até lá, não. Existe um processo aqui, tá, gente? Porque Jesus ele é crucificado numa sexta-feira, por volta aí das 9 horas da manhã. Ele é morto
na mesma sexta-feira, por volta das 3 horas da tarde, e tinha que ser sepultado até as 18 horas, porque a partir de 18 horas na sexta-feira é cumprida a lei do sábado, né? Então não podia fazer serviço nenhum. Então, ou seja, ali de Jesus ser morto até Jesus ser sepultado, tinha que se apresentar alguém até Pilatos para poder pedir o corpo de Jesus, atestar que ele estava morto. Então tem que chamar alguém para poder falar que Jesus realmente estava morto, um dos soldados para certificar que ele estava morto. Pegar o corpo de Jesus, preparar todas as questões para poder colocá-lo em um sepulcro, ou fazer o sepultamento de perfumes, de tecidos, de tudo isso, retirar a pedra que estava naquele sepulcro, colocar o corpo lá dentro, fechar aquela pedra e seguir o sábado, que era o dia que não podia trabalhar nem nada. Então, ou seja, eles têm 3 horas para poder preparar tudo isso. 3 horas para poder fazer toda essa movimentação. E aí a gente tem a história é muito interessante, né? Que Lucas vai falar isso com um detalhe muito legal, porque Lucas ele está falando que essas mulheres estão de longe observando o que está acontecendo e como Jesus foi colocado naquele sepulcro. Então, ou seja, aquelas mulheres estavam vendo como foi feito o processo de sepultamento de Jesus. E quando você vê o verso seguinte, pode colocar o verso seguinte, olha. E então elas se retiraram dali para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Então, ou seja, elas viram tudo. E a palavra registra que essas mulheres saíram para poder pegar os perfumes, pegar as coisas, preparar os perfumes, preparar as coisas que eram necessárias para o sepultamento. Então, ou seja, o que elas estão afirmando ali? O que o texto está falando? Que elas viram como foi sepultado e viram que em 3 horas não dava para fazer tudo o que precisava ser feito. Então, vamos voltar, vamos preparar as coisas devidas. No domingo a gente volta e cuida do corpo de novo. Isso é muito impactante, isso é muito interessante, porque essas mesmas mulheres que serviram e honraram Jesus em sua vida, procuram servir e honrar Jesus na sua morte. Vamos voltar lá e vamos cuidar do corpo direito. Não é que os homens fizeram o serviço ruim, não é isso não, tá, gente? Mas vamos voltar lá, vamos cuidar do corpo direito, precisa de melhores cuidados. E essas são as mulheres que decidem honrar Jesus. E onde estão os apóstolos? Não se sabe. Elas são essas discípulas que ficaram. São as mesmas que no domingo, ao chegar, viram a pedra ser retirada. Ou viram a pedra retirada. São as mesmas que entraram no sepulcro e viram que não tinha nada lá. Foram as primeiras que viram Jesus ressurreto. Ou seja, elas foram as primeiras a ouvir o que os anjos haviam dito para elas. Ou seja, no capítulo 24, verso 5, ele fala o seguinte, olha, por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Elas foram as primeiras comissionadas a ir até os apóstolos e pregar a maior e mais importante notícia do cristianismo. Ele ressuscitou. Os apóstolos foram os primeiros a ouvir e elas foram as primeiras a pregar. Ele ressuscitou. O corpo já não está mais lá. Nós vimos ele ressurreto. Nós vimos ele ressurreto. As primeiras embaixadoras da maior mensagem do cristianismo foram essas mulheres que acompanharam Jesus desde a Galileia. E nós temos também o relato de alguns homens, discípulos também no caminho de Emaús, que vocês já sabem, lá em Lucas 24, 22, que diz o seguinte, olha, que algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Então, ou seja, esses homens, era o domingo, estavam saindo ali tristes, porque Jesus havia morrido, já estavam assim decepcionados com tudo que tinha acontecido. E Jesus se apresenta para aqueles homens não reconhecem Jesus, e Jesus está perguntando, por que vocês estão tristes? Eles estão falando, o Salvador morreu, o rei morreu e tal. E aí eles falam isso, olha, algumas das mulheres que estavam entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjo, e que eles disseram a ela que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram até o sepulcro e encontraram tudo exatamente como essas mulheres tinham dito, mas não o viram. Irmão, olha isso daqui que está acontecendo aqui. Pensa, esses caras estão falando assim, olha, aquelas mulheres que estavam entre nós, saíram de manhã bem cedo para ir ao sepulcro, elas tinham tido uma visão de um anjo, o próprio Jesus apareceu para elas e elas voltam para a gente para anunciar tudo o que estava acontecendo. Então, ou seja, estavam esses discípulos, os outros discípulos e aquelas mulheres, e quem que vai cuidar do corpo de Jesus? Onde estão os apóstolos? Eles não foram lá. Eles não estavam lá. E aquelas mulheres vão, anunciam para os apóstolos, e olha como que Lucas é detalhista. Tudo
estava exatamente como elas falaram, mas eles não o viram. Tudo do jeitinho que ela descreveu estavam lá, mas eles não viram Jesus. Depois de alguns dias, essas mulheres também presenciaram a ascensão de Jesus aos céus. Em Atos 1, o segundo livro escrito por Lucas, ou parte dele escrito por Lucas, Atos 1:9, Lucas diz o seguinte: olha, tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da visão deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Quem subia? O próprio Jesus. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. E então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado de Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento que estavam hospedados, e achavam-se entre eles presente Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, o filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração, e com eles, as mulheres. Inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Diante de tudo que aquelas mulheres fizeram, seguiram Jesus, viram ele ser morto, ressuscitar, subir aos céus, era coisa suficiente para aquelas mulheres falarem assim: Deus, pode levar a gente, não precisa de ver mais nada não, já vi tudo que tinha que ver. E aquelas mulheres respondem como? Perseverar em oração. Vamos seguir orando, vamos continuar buscando Ele. Até que se cumpra o que está escrito em Atos 2:1, que chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos quem? Cerca de 500 pessoas viram Jesus ascendendo aos céus, e só 120 estavam no lugar de Pentecostes, e dentre esses estavam as mulheres, as discípulas que ficaram. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa a qual estavam sentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Cumprindo-se aqui então a mensagem de Joel, quando fala que os seus filhos e as suas filhas se encherão do Espírito. Não há exclusividade. Não tem uma parte. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos aqueles que estavam lá. Todas aquelas que estavam lá. E o que isso nos ensina, irmãos? Que se nós de fato recebemos um toque, uma intervenção divina em nossa vida, é impossível nós não nos movermos com Ele. É impossível nós não nos movermos através dele. É inegociável. Se eu recebo um toque de Jesus, se eu recebo uma intervenção divina, a minha atitude é seguir Ele. Servir, não só enquanto Ele estava vivo, mas também enquanto Ele estava morto e agora ressurreto. Eu sigo Ele com toda a minha vida. Era isso que essas mulheres estavam anunciando. Se somos tocados por Ele, nós vivemos por Ele. Se no primeiro momento, na verdade vou pedir para você ficar de pé. Coloque-se de pé e feche seus olhos. Se no primeiro momento eu falei com você, eu te convidei para se apresentar no altar do Senhor como quem precisa de uma intervenção divina. Tiago, Deus, tem alguma área aqui, tem algum ponto na minha vida que não está de acordo e eu preciso apresentar diante do Senhor. Eu preciso que tenha uma intervenção divina nisso. Eu preciso que o Senhor me restaure nesse assunto. Eu preciso que o Senhor me restaure nessa situação, nessa questão da minha vida. Esse convite é para você, para que você venha aqui na frente. Nós queremos orar por você. Qualquer assunto, qualquer área, qualquer coisa que você precisa de uma intervenção divina, esse convite é para você vir aqui à frente, que nós queremos orar por você. E não somente isso. Se nesse primeiro momento nós oramos para esse tipo de pessoa, no segundo momento, agora eu quero te convidar a se mover com Jesus. Se você já recebeu um toque, você que ficou aí nos bancos, já recebeu um toque do Senhor, mas sente que sua vida está muito parada, mas sente que as coisas não estão mudando,
Ou que você estagnou, as coisas não estão legais. Meu chamado, meu propósito, aquilo que o Senhor ministrou na minha vida, nada está fluindo. Esse momento também é seu. Esse momento de altar também é seu. Se você nunca parou para pensar e refletir sobre esses assuntos acerca da sua vida, nunca entregou a sua vida a Jesus, nunca pensou que realmente eu preciso de um toque do Senhor, e não somente isso, eu preciso ser completo, eu preciso seguir a Jesus, esse altar também é seu. Nós queremos orar por você também. Enquanto isso, os nossos pastores, os nossos presbíteros, os nossos líderes, eles vão impor as mãos sobre vocês. E se você que está sentado aí tem alguma coisa para apresentar para o Senhor, não fica parado aí não. Se mova. Em resposta àquilo que o Senhor fez para a sua vida, a única coisa que te resta é segui-lo, é se movimentar ali. E essas pessoas que estão aqui vão impor as mãos sobre vocês, vão orar, vão ungir vocês. E vão não só proclamar palavras, mas vão selar este momento. Vão falar: Senhor, nós estamos apresentando essas vidas diante do Senhor. E Senhor, nós vamos selar essas vidas. Senhor, tudo isso que está sendo proposto, tudo que está sendo entregue no seu altar, de uma vez por todas, nós pedimos que o Senhor interfira, que o Senhor dê uma solução, que o Senhor se mova nesses assuntos, nessas questões. E Senhor, nós liberamos essas pessoas espiritualmente para viver uma vida de rendição, de propósito, uma vida de amor, uma vida de retidão, uma vida cercada de intervenções, de atuações do Senhor na vida delas.